Aleluia, ainda marcada aí a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 49. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Aleluias. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Louvado seja. E eu quero falar algo da parte do Senhor dentro dessa palavra. Amém, glória a Deus. Tem um fundinho aí, né? Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra de Lucas, capítulo 24, versículo 49, nos relata sobre, louvado seja o nome do Senhor, um ensinamento de Jesus aqui aos seus discípulos. Quando Jesus, ele foi morto na cruz do Calvário, aleluias, ele passou ainda 40 dias ensinando, instruindo os seus apóstolos, seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Para a grande obra que ele, havia escolhido eles. Aleluia, louvado seja Deus. Em um certo momento que Jesus olha para eles e diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Porque não é nós que escolhemos, é Ele que nos escolhe. Olha que privilégio. Jesus olha para nós e nos escolhe, por isso que nós estamos aqui hoje. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Você está aqui hoje porque Ele te escolheu desde o ventre. Aleluia, assim como Ele disse para Jeremias: antes que tu fosse gerado, antes que ele fosse gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já o havia escolhido ele. Aleluia. Ó, que privilégio ser escolhido por esse Deus. Não foi o homem que te escolheu. Quem te escolheu foi Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor dos exércitos. Então Jesus estava ali dando as últimas instruções. Quando Jesus ele falava para eles que era necessário que ele morresse. Mas ele dizia então para eles que ao terceiro dia ele havia de ressuscitar. Mas parece que eles não prestavam muita atenção naquilo que Jesus estava falando. Jesus falava que ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E eles se entristeciam de saber que eles iam ficar só sem Jesus. Mas Jesus falava para ele: eis que eu vou rogar ao Pai que envia o Consolador. Vou enviar o Consolador, aleluias. Porque era promessa de Deus no livro de Joel, foi profetizado, que chegaria o tempo que o Espírito do Santo do Senhor ia ser derramado sobre toda a carne, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele é Deus de promessa, de Gênesis a Apocalipse. Quando Ele faz promessa, meu irmão, na nossa vida, Ele cumpre a promessa. Só que muitas das vezes, quando o Senhor faz a promessa nas nossas vidas, nós passamos aqueles momentos muito ansiosos. Nós queremos que Deus ele cumpra a sua promessa no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. Mas não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é do nosso jeito. É no tempo dEle, é na hora dEle, é do jeito dEle. Aleluia. Levanta a tua mão que eu vou profetizar de novo, hein? Tem promessa na tua vida que Deus fez. E Ele está dizendo: no tempo certo, na hora certa eu vou cumprir. Mas eu vou te falar, meu irmão, o que nós precisamos para receber essa promessa. Era promessa. Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Aleluia. O Senhor fez a promessa. Deus fez a promessa. O Pai fez a promessa. Aleluia. Não é o Pai da terra, é o Pai do céu que fez a promessa. Nas nossas vidas, todos nós temos promessa. Mas para nós receber essas promessas, eu vou te falar o que nós temos que fazer. Jesus instruiu os seus discípulos. Eles andaram com Jesus, foram ensinados. Depois que Jesus, aleluias, ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. Ele aparece aos seus discípulos e começa a ensinar. Fica ainda 40 dias com eles, o ensinando, aleluia, direcionando eles. E Jesus fala para eles, aleluia, deixa mandamentos para eles e dá ordem para eles, aleluias. O tempo todo, quando eles andavam com Jesus, eles foram aprendendo. E é assim ao longo da nossa caminhada. Quando nós andamos com Jesus, nós vamos aprendendo. Nós somos chamados, aleluias, a cada dia para nós seguir a Jesus e aprender mais com Ele. É Ele que vai ensinar eu e você a cada dia. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele dizia: aonde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas vai chegar o momento, aleluia, que vocês vão estar comigo.
Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês também estejam comigo. E Tomé, ele faz uma pergunta para o Senhor e diz: Senhor, mas que caminho é esse? Que nós não sabemos que caminho é esse. E ele diz: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. E por este caminho nós temos que andar. E aprender neste caminho. Nesse caminho nós vamos enfrentar a luta. Neste caminho nós vamos enfrentar batalha, dificuldades. Aleluias. Nós vamos, muitas das vezes, ser provados. É o que aconteceu com seus discípulos, com seus apóstolos. Muitas das vezes eles foram provados por Jesus. Tem um momento que Jesus chama os seus discípulos para entrar no barco. Aleluia. E eles entram ali no barco, mas Jesus, ele se ausenta deles e sobe ao monte para orar. E eles entram ali no barco e eles vão. Depois que Jesus ali opera aquele milagre da multiplicação dos pães e peixes, Jesus ordena que os seus discípulos entrem no barco. Porque você pode prestar atenção naquela palavra. Quando Jesus está ali, ele pergunta para eles, aleluias, chama aqueles discípulos e diz que vai alimentar aquele povo. E eles dizem: mas Senhor, como que nós vamos alimentar tanta gente? E a palavra é bem clara, Jesus falava aquilo para provar eles, né? Para fazer prova com eles. Muitas vezes Jesus vai fazer coisas na nossa vida para nos provar. Para provar a nossa fé. Para que Ele venha cada dia nos moldar, nos capacitar, nos amadurecer na presença dEle. E naquele momento era um momento ali de aprendizado. Eles estavam aprendendo com Jesus. Mas porém ainda eles não estavam entendendo. A mente deles ainda não era espiritual, não estava aberta ainda. Eles não estavam verdadeiramente, né, conhecendo quem era aquele homem que andava com eles. Tem gente que serve a Deus há muito tempo e ainda não conhece esse Deus. Diz que anda com Jesus, mas não conhece esse Jesus. Mas quando nós não conhecemos, Ele vai nos ensinando para que nós venhamos conhecer Ele de verdade. E você quer conhecer mais Ele de verdade? Temos que aprender mais sobre Ele. Nós vimos hoje em dia que pessoas não abrem a sua Bíblia para ler na sua casa. Tem gente que não examina mais as Escrituras. Tem gente que não se importa mais de ler a palavra do Senhor. Não tem mais vontade, porque não tem tempo. A vida é tão corrida, corre de um lado para o outro, aleluias. É tanta coisa para resolver na sua vida, que ele vai deixando os princípios de Deus de lado. Ele vai deixando a presença de Deus de lado. Vai se esquecendo verdadeiramente, aleluia, que nós temos que colocar na nossa vida, em primeiro lugar, é o Senhor. Nós temos que priorizar na nossa vida. É Jesus, é a presença de Deus. A palavra do Senhor é a boca de Deus falando conosco. E essa palavra que vai nos instruir. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Meus irmãos, é essa palavra que vai nos direcionar. João disse que ele era o verbo. No princípio ele era o verbo. Olha, no princípio de tudo. Jesus já estava lá com Deus. Porque Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava falando com quem? Com Jesus. Então esse Jesus, ele é a própria palavra. E ele diz: aquele que me segue não anda em trevas, mas anda na luz. Quando nós seguimos a Jesus, nós temos que aprender mais sobre Ele. Ele vai nos ensinar através da sua palavra, mesmo. Ele vai nos direcionar através da sua palavra. Porque se nós não entrarmos na palavra do Senhor, não atentarmos para essa palavra, nós somos presa fácil para o diabo. Porque qualquer palavrinha, né, o contrário, contra a nossa vida, que o diabo lança, nós já vai entristecendo. Nós já vai desistindo das promessas de Deus na nossa vida. Porque quando Ele nos chama, Ele faz promessa. Quando Jesus escolheu os seus primeiros discípulos, Ele fez promessa na vida deles. E Ele disse: vocês me seguirem, vocês se tornarão pescadores de homem. Pescadores de almas. Porque até então eles estavam pescando naquele momento ali. O Senhor encontra eles pescando, lavando as redes, e Ele entra naquele barco, Ele prega. E Ele chama ele para seguir, e naquele momento eles largam tudo. Ô, meus irmãos, às vezes nós servimos a Deus, nós preocupamos tanto com nós.
aquilo que nós precisamos primeiro, é o que nós queremos que Deus faça na nossa vida. Nós queremos que Deus age primeiro na nossa vida, faça as nossas vontades, cumpre logo com as suas promessas em nossas vidas. Mas nós não atentamos para aquilo que Deus quer conosco, aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. Eles tinham família para cuidar. Eles tinham que trabalhar para ganhar o pão, para levar para dentro da sua casa. Mas naquele momento Jesus diz, me segue. E eles largam tudo, largam as redes, largam aqueles peixes que eles pegaram, que foi com muita bonança, foi muito peixe ali naquele momento. A bênção foi grande. Eu creio que Jesus operou aquela bênção ali para ver mesmo se eles iam querer seguir a Ele ali, quando nós ouvimos a voz do Senhor, meus irmãos. Não tem nada que vai impedir a nossa caminhada. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, meu Deus, é a melhor voz que nós podemos ouvir. O Senhor disse para Josué. Josué estava entristecido. É o que muitos crentes estão vivendo hoje, entristecido, desanimado. Como a pastora Glaucia já falou aqui hoje. Crente desanimado. Muitas das vezes Deus está falando, mas não ouvem a voz de Deus mais. Não atenta mais para a voz de Deus. Deus fala o tempo todo conosco. Quando nós abrimos a sua palavra, quando nós abrimos as redes sociais, o Senhor está falando conosco. A todo momento Ele fala conosco para nos animar. Entenda que o inimigo das nossas almas, ele vem para nos derrubar, para nos desanimar, para nos fazer parar, mas Deus vem para nos levantar. E quando Ele fala com Josué, Josué se anima e se levanta, porque Moisés havia morrido. E Josué se levanta ali. Quando Deus fala com ele, Ele diz, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. E o que é que nós temos que fazer hoje? Nos esforçarmos. Para nós estarmos na presença de Deus, para nós nos achegar mais a Deus, nós temos que esforçar, meus irmãos. Nós temos que buscar mais a Deus, orar mais, jejuar mais, aproximar mais de Deus, matar mais a nossa carne. Nós estamos dando muito lugar para a carne dentro da nossa casa. Nós temos que dar prioridade para Deus dentro da nossa casa. Fazer como Obed-edom recebeu a arca do Senhor na sua casa. Por apenas 3 meses, apenas em 3 meses, Deus mudou a situação de Obed-edom. Porque ele valorizou aquela presença ali. Ele entendeu o que era aquilo ali, que era a presença de Deus. Tem gente dizendo, faz, Senhor, faz, mas quando chega dentro da sua casa não dá prioridade para Deus. Tem colocado outras coisas na frente de Deus. E Deus está em último lugar. Oh. Aleluia. Porque esse Deus, Ele é Deus de promessa. E quando Ele faz promessa, Ele faz questão de cumprir a nossa vida. Sabe por que o povo de Israel recebeu a promessa e ficou 40 anos rodeando o deserto? Aleluias. E muitos morreram e não entraram na terra prometida. Porque Deus fez a promessa que eles iam herdar a terra prometida. Mas quando eles viram as dificuldades ao longo do caminho, eles começaram a se entristecer e desacreditar da promessa de Deus. Eles começaram a desacreditar do Deus grandioso. Meus irmãos, nós olhamos para a luta. A nossa luta, ela se torna maior do que o nosso Deus. Deus não se agrada disso. Por isso que nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é maior do que essa luta que nós enfrentamos. Ele é maior do que o gigante que se levanta para te afrontar. Porque o povo foi os espias olhar aquela terra, e eles olham a terra e dizem, lá tem gigante, nós não vamos conseguir entrar naquela terra. E aqueles homens todos, aqueles 12 homens desanimaram toda a congregação. Tem gente que é tão desanimada e desanima quem está do seu lado. Olha, se afasta de pessoas assim, meu irmão. Se afasta de pessoas assim. Aleluia. Tem gente que é tão incrédula que a incredulidade contamina a vida do outro. A incredulidade dele, oh, remanto e demandarabás. Aleluia. Eu não vou citar nome, mas Deus já me afastou de pessoas incrédulas. Porque nós somos fracos, meu irmão, e Deus sabe até onde nós suportamos. E tem pessoas que Deus tira da nossa vida e você fica indagando a Deus, Senhor, né? Oh, por que o Senhor tirou, né? Estou tão sozinho. Daí às vezes a gente, mesmo quando Deus tem algo diferenciado na nossa vida, não adianta nós correr para um lado para o outro. Não adianta nós querer colocar pessoas na nossa vida que não é para estar. Não adianta nós querer ir aonde Ele não quer que nós vamos. Não adianta nós querer trazer aquilo que Deus já tirou. Não adianta. Tem que deixar para lá. Oh, Deus. Meu Deus. A pessoa era tão incrédula, parece que tudo que falava não adiantava, sabe? E depois eu entendi. Nossa, mas eu chorei, daguei ao Senhor. Sei que tem pessoas assim, aqui que sabem quem que é. Aleluias, né? E eu
Me senti tão sozinha. Profeta é assim. Aleluia. Às vezes Deus permite andar só. Não porque nós somos bons, mas é porque Ele sabe até onde nós suporta. Louvado seja. E às vezes Deus tira coisas da nossa vida que às vezes nós não entendemos. E às vezes a gente fica ainda teimando, tentando trazer de volta. Não traz de volta não, teima com Deus não. Se Ele tirou, deixa para lá. É porque Ele tem algo maior para te entregar. É porque Ele tem coisas maiores para fazer na tua vida. E às vezes quem está do teu lado não vai entender. E às vezes quem está do teu lado não vai poder ver que a bênção é tão grande. Eu estou recebendo aqui, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. É porque às vezes não vai entender o tamanho da bênção que Deus vai entregar. Tem pessoas que não suportam ver o tamanho da bênção que Deus vai te entregar. Então por isso que às vezes Deus tira. Louvado seja Deus. Porque quando Ele faz a promessa, Ele cumpre. Eu tenho promessa, você tem promessa. E Ele vai entregar na tua vida. Então aquilo que Deus tirou, você não perdeu nada. Aleluia. Foi o livramento de Deus para a tua vida. Você está ganhando. Porque Jesus disse, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achará. Mas aquele que ganhar, perderá. E às vezes nós pensamos que nós estamos perdendo, nós estamos ganhando. Aleluias. Porque Deus tem coisas muito maiores para mim e para você. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Você acredita que você tem coisas grandiosas, coisas maiores do que o que você já perdeu? Ah, eu perdi isso e aquilo, se eu não aceito, eu quero de volta. Não, Deus tem algo bem melhor para você. Recebe aí em nome de Jesus, porque a bênção é grande que vai chegar na tua vida. Oh, Deus santo de poder, meu Deus de misericórdia. O Senhor está na casa, adora Ele, igreja. Oh, Deus poderoso, aleluia. Ele faz questão de cumprir com a promessa. E Ele diz, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Eita, meu Deus, aleluias. A promessa do Pai, ela não falha. Oh, e nem tarda, ela vem na hora certa, no tempo certo. Porque tudo tem um tempo determinado. A palavra do Senhor diz, Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um tempo determinado. E o que Jesus ordenou a eles? Que eles ficassem em Jerusalém. Aleluias. Até que do alto fosse revestido de poder. Ficai em Jerusalém. O mesmo é tão bom quando nós ouvimos a voz do Senhor. É tão bom quando nós obedecemos a voz de Deus. Tem gente que não para quieto no lugar, é para lá e para cá. Tem gente que Deus está falando, fica, faz isso, faz aquilo, e a pessoa está temando com Deus. E a pessoa quer fazer do jeito que ele acha que tem que ser feito. Mas essa palavra nos mostra que a promessa de Deus, ela cumpre em nossas vidas através da obediência. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Até que do alto seja revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou-se dele e foi levado ao céu. E adorando-os, ele tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Quando Jesus disse para eles ficar em Jerusalém até que Deus seja revestido de poder, muitos não ficaram. Muitos não obedeceram a palavra de Jesus. Mas aqueles que ficaram receberam do alto. Eu vejo aqui que Lucas escreveu, né, até as últimas palavras de Jesus, né, neste livro. Mas eu sei que ele ficou tão impactado que ele pensou, eu vou acompanhar tudo. Quando eles receberem essa promessa, eu vou escrever também. Então ele escreveu sobre Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós conhecemos muito bem uma palavra muito conhecida. Que quando eles estavam ali orando, eles estavam reunidos, unidos, meus irmãos. Para nós receber algo do Senhor, nós temos que estar em união. A igreja do Senhor tem que estar em um só propósito, em um só espírito. Ligado no céu. Muitas vezes Deus não opera mais no meio da igreja. Porque é tanta gente, é uns andando para um lado, outros andando para o outro, outros conversando, outros comendo, outros, meu irmão, eu já fui na igreja que deu vontade de eu sair correndo. Que desordem. Que falta de reverência muitas das vezes na presença de Deus.
Deus sempre está, porque Jesus disse: aonde tem 2 ou 3 unido no meu nome, ali eu estarei presente. Se Ele está presente, Ele merece reverência. E por que nós muitas vezes não temos mais reverência? Porque muitas das vezes nós não recebemos mais. Porque nós não adoramos esse Deus como Ele é digno de ser adorado. Nós não reverenciamos mais a este Deus como Ele merece. Olha que nós chegamos em algum lugar que tem juiz, você não pode falar alto. Você tem que ficar até quase meio duro ali, né? Mas quando, né, meus irmãos, Deus, Ele é o Rei dos reis, o juiz dos juízes. Por que as pessoas não respeitam mais? E nós temos que abrir mais o nosso coração para adorar esse Deus. Porque às vezes nós queremos só que Deus faça nossas vidas. E às vezes tem gente que está dentro da igreja, mas não acredita mais no poder de Deus. Não acredita mais no sobrenatural de Deus. Não acredita mais nas promessas de Deus na sua vida. Deixa estar com o coração incrédulo. E às vezes, olha, teve lugar que Jesus não operou por causa da incredulidade do povo. E muitas das vezes o Senhor não está mais operando porque nós vai passando ao longo, né, da caminhada, nosso dia a dia, é tanta luta, parece que nós vamos perdendo a fé. Parece que nós vamos ficando incrédulos, parece que nós não vamos acreditando mais em nada. Porque às vezes tem promessa, Deus faz promessa na nossa vida, e às vezes nós não vemos essa promessa se cumprir. Porque é tudo no tempo de Deus, Deus vai preparar nós para receber a promessa. A caminhada do povo de Israel, Deus estava preparando eles para receber a terra. E olha que aqueles que entraram lá ainda se corromperam. E olha que aqueles que entraram lá ainda se esqueceram dos princípios de Deus na sua vida. Ainda se esqueceram do mandamento de Deus. E olha que eles ainda se esqueciam. Às vezes Deus vai preparando nós para receber da bênção, meu irmão. Ele tem bênção para mim e para você. Levanta a tua mão. Deus tem bênção preparada. Ele não vai preparar a bênção, já está preparada. Ele está preparando você para receber da bênção. Ele quer te preparar para receber da bênção que Ele tem para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas é necessário nós parar nós ter mais fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Abraão recebeu da promessa do Senhor. Ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé, porque ele teve fé. Quantas vezes o Senhor provou Abraão? Pediu o seu próprio filho, o filho da promessa, a qual o Senhor havia prometido para ele que ia nascer das suas entranhas, dele, de Sara. O que ele fez? Quantas coisas Deus tinha feito já na vida de Abraão? Deus fez a promessa que ia dar o seu filho. Não era o filho único, porque já havia nascido Ismael, porque Sara se apressou, né? E colocou o pé diante da mão, se apressou e passou uma luta danada. Quando nós se apressamos, quando Deus faz a promessa, tem gente que quer fazer, Deus cumprir logo a promessa e Ele quer colocar a mão aonde Deus está com a dele. Não é verdade? Deus fala que vai mudar o marido, Deus fala que vai mudar o filho. E às vezes nós quer falar, nós quer entrar na frente de Deus, colocar a mão. Às vezes quando Deus começa a tratar, nós começamos a pedir misericórdia. Nós começamos a colocar a mão onde Deus está com a dele. Nós quer apressar a promessa, quer falar alguma coisa para ver se a pessoa vai, né, se convencer. Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, na tua família. Deixa Ele falar por você, porque Ele faz o melhor. Ela apressou e passou a luta. Quando nós queremos apressar a promessa de Deus, para a promessa se cumprir logo na nossa vida, nós passamos uma luta tremenda. Aleluia, Jesus. Passou uma luta tremenda com a sua criada ali, zombando da cara dela, porque ela não tinha engravidado, mas Deus fez questão de cumprir a promessa. Por mais que ela não acreditou, mas Deus tinha feito a promessa na vida de Abraão, e ele era um homem de fé. Deus provou Abraão ali através da vida do seu filho. E Deus proveu na vida de Abraão, através da prova que ele entregou sobre a vida dele. Deus nos prova para depois Ele prover na nossa vida. Não tem vitória sem guerra. Não tem vitória sem luta. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, porque todo crente passa luta. Crente que não passa luta tem alguma coisa errada. Ah, mas tem gente também ímpio que passa luta. Mas é diferente do crente. Temos alguém que vai lutar por nós não vamos lutar sozinhos.
O ímpio lá fora passa luta, ele está lutando sozinho. Ele pode cair na depressão, ele pode desistir, ele pode tirar a própria vida, mas nós que estamos na presença do Senhor, temos que acreditar que nós não estamos sozinhos, nós lutamos, mas não lutamos sozinhos. Nós temos alguém que luta por nós. Porque ele diz, nessa peleja não terás de pelejar. Eita Jesus. Deus está guerreando pela sua vida, irmão. Deus está aumentando a fé de pessoas aqui. Deus está renovando a tua fé nessa noite. Você crê? Levanta a tua mão aí. Deus está renovando a tua fé. Tem algo diferenciado descendo do alto aqui, ó. Sobre a vida de crente aqui que já estava pensando até em desistir. O Senhor está dizendo, desiste não daquele propósito, daquela pessoa que tu tem orado. Não desiste não daquela bênção que tu tem me pedido, porque eu tenho para te dar. O homem pode prometer e não cumprir, mas o Senhor promete e Ele cumpre. Porque Ele não é mentiroso, a palavra dEle é verdadeira, viva e eficaz. Quando nós acreditamos, nós temos vida. Nós continuamos de pé, crendo e marchando na presença dEle, porque a palavra dEle te dá vida. Através da palavra dEle, Ezequiel profetizou e disse, ó vale de osso seco, ouve a palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor, o mundo, as coisas da terra foram criadas. Através da palavra do Senhor, aqueles ossos receberam vida, presença. Porque o Senhor havia feito uma promessa que ia restaurar aquele povo que eles estavam sem a presença. Para você ver, a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, através da palavra, todas as coisas foram criadas. Oh Jesus, eu amo essa palavra. E o que eu tenho feito nesses últimos tempos é estudar essa palavra. Aleluias. Nós temos que ter essa palavra dentro do nosso coração. Porque nós podemos encontrar alguém na rua. E se alguém está precisando de uma palavra. Meus irmãos, você já evangelizou nessas ruas? Para você ver o tanto de pessoa que tem carente pela palavra de Deus. Mas muitas das vezes eles têm vergonha, não têm força de chegar até aqui. Tem gente que não vem, porque pensa que Jesus não vai receber eles. Porque eles não entendem, né, que o chamado do Senhor é para todos. Ele disse, vinde, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É para todos. Muitos não vêm porque tem vergonha da forma que se encontra. Outros não têm força. Está trancafiado pelas drogas, no lamaçal do pecado, nessa jeta. Um dia nós tiramos um dia para evangelizar toda a igreja na qual eu congrego. E nós fomos evangelizar. Quantas pessoas, quando a gente chegava aqui pregava, as pessoas recebiam aquela palavra e eles começavam a chorar. Quantas pessoas sobrecarregadas, oprimidas pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas. E nós estamos aqui entre quatro paredes, de braços cruzados, querendo que Deus faz isso na minha vida, faz isso na vida de alguém da minha família. E as pessoas lá fora estão morrendo. E às vezes nós ficamos indagando a Deus o tempo todo, Senhor, o Senhor não fez isso ainda que o Senhor prometeu. E Deus está dizendo, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não é só dentro da igreja não, é lá fora, é no mundo. O Senhor estava preparando os seus discípulos para uma grande obra. Fica aonde o Senhor tem te colocado. Ele diz, ficai em Jerusalém. Vamos ser obedientes à voz do nosso Deus. Vamos ser obedientes. Quando nós obedecemos a esse Deus, Ele faz coisas grandiosas na nossa vida. Nós contemplamos coisas sobrenaturais do céu, minha irmã. Porque as coisas da terra, Jesus disse, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós preocupamos tanto com aquilo que nós precisamos, né? Porque o tempo todo nós precisamos de água. Nós estamos na terra, precisamos de dinheiro, precisamos de água, precisamos de um conforto dentro da nossa casa, às vezes nós queremos. E às vezes nós preocupamos demais, sobrecarregamos a nossa mente.
Mas nessa noite o Senhor quer te renovar, como Ele fez ali na vida daqueles. O Senhor quer te preparar para uma grande obra, assim como Ele estava preparando aqueles apóstolos. E ali eles iam receber o selo do Espírito Santo de Deus. Quando eles estão ali, clamando ao Senhor, não era por nada da terra, né? Não era por bênção da terra, não. Eles estavam clamando algo do céu. Envia, Senhor, o Espírito Santo. Vem, cumpre a tua promessa do céu na minha vida. Era algo do céu, era algo sobrenatural do céu ali mesmo, que eles estavam pedindo. Não era algo que o homem poderia ajudá-lo, dar para eles, não. Era algo que foi o Pai que prometeu. Era algo que foi o Pai que prometeu. E Jesus disse: vocês vão receber essa promessa que é do Pai. Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quando nós vimos Atos dos Apóstolos, poderia ser mais Atos do Espírito Santo. É tudo que o Espírito Santo havia de operar ali. E quantas coisas, né, Deus usou ali os seus apóstolos para fazer. Quantas curas. Eles estavam ali naquele momento recebendo uma preparação, selo do Espírito Santo, para que eles pudessem sair e fazer aquilo que Jesus disse: ide. O Senhor estava preparando eles. Meus irmãos, Deus tem nos chamado para nós amar mais as almas. Ele não quer que nós pensamos só no nosso umbigo, não. Só em nós, não. Só naquilo que nós estamos precisando, não. Tem tantas vidas morrendo na depressão, na droga, no álcool. Tem tantas vidas precisando aí de uma palavra nossa. Tem gente que eu não prego, não sei pregar. Eu tenho vergonha. Os tímidos não herdarão o reino do céu, não. Deus não te deu o espírito de covardia, não. Foi de ousadia. Deus não te chamou para temer ao homem, não. Tem muitas pessoas que eles não sobem no púlpito para pregar, com vergonha do que os outros vão falar dele, pensando do que os outros vão pensar dele, meu irmão. Sabe o que você tem que temer? É a Deus que te chamou. Sabe o que você tem que fazer? É lembrar quem foi que te chamou na terra, quem te escolheu para pregar, quem te escolheu para louvar. Ah, eu não sei louvar, eu canto feio. Meu irmão, tudo é dedicação. Quando você dedica algo para o Senhor. Porque tem gente que diz: ah, eu não ensaiei não, mas é para Deus, eu vou cantar aqui. As coisas de Deus não é de qualquer jeito, não, meu irmão. Quer cantar? Apresenta a tua vida a Deus. Pede para Deus ungir o teu louvor. Aleluias. Não importa o jeito da tua voz, mas que nós viemos fazer algo para o Senhor bem feito. Aleluia. A palavra de Deus, o Espírito Santo, Ele vai te usar e te direcionar naquilo que a igreja está precisando de ouvir. Eu me admiro muito de pessoas que dizem: eu preparei um esboço todinho para pregar. Meus irmãos, Deus, Ele cobra muito de mim. Né? Deus cobra muito de mim para ler mais a Bíblia. Deus requer muito de mim sobre a leitura mais da Bíblia. Porque a gente não lê para pregar. A gente lê a Bíblia para viver. Então, quando nós temos essa palavra guardada no nosso coração, Deus, Ele vai nos usar naquilo que muitas das vezes a igreja está precisando. Ou seja, onde você for. Seja onde você for. Olha que quando João Batista, ele estava ali pregando, na beira do Jordão batizando, ele chamava aqueles, aleluia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aquelas pessoas que precisavam se arrepender. Mas por aqueles escribas e fariseus que iam para criticar, né? Assim como eles faziam com Jesus, eles iam com João Batista para criticar, para ver quantas pessoas ele batizava. Ele dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Deus vai te direcionar conforme, aleluias, as pessoas precisam, porque é o Espírito Santo que fala. Então, meus irmãos, eu não preparo nada, quem prepara é Deus. É Ele que nos direciona. Então não temas em abrir a tua boca e falar o que o Senhor te manda. Deixa quem quiser criticar, mas se dispõe na presença do Senhor, porque Ele quer fazer coisas grandes através da tua vida. Ele quer preparar a mim e a você para fazer o ID dele. Não é só dentro das igrejas, não. É lá fora também. É no meio da tua família. Faz a diferença. Para de ser medroso. Fala o que o Senhor te manda. Ah, Deus está me mostrando. Eu tenho medo de ir falar. O que é que vão pensar de mim? Vão dizer que não é Deus. Deixa eu falar que não é Deus. Oh, aleluia. Faz o que Ele te manda. Abre a tua boca. Porque Deus está procurando aquele que Ele quer usar
meus irmãos. Oh, Deus poderoso. Ficai em Jerusalém até que tu sejas revestido de poder. Poder. Crente tem que ter poder de Deus sobre a sua vida. Esse poder não vem do homem, não. Esse poder ele não se compra com dinheiro nenhum. Pedro e João, o que é que eles disseram para aquele paralítico na porta daquele templo? Ei, olha para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Tem coisa mais valiosa do que a presença de Deus na nossa vida mesmo. Prioriza essa presença. Porque essa presença, aleluia, quando ela invade a tua vida, tu não consegue mais dizer não para Deus. Tu não consegue mais ficar parado porque é mais forte do que qualquer coisa na tua vida. Você pode passar a luta, mas você está firme porque você está com essa presença. Ô meu irmão, é triste perder a presença de Deus. É triste perder a presença do Senhor. Tem crente que está dentro da igreja e já perdeu a presença de Deus. Está igual Saul. Está atribulado e ainda está atribulando os outros. Crente quando perde a presença é um espírito de inveja, é uma perseguição. Ele não faz, mas quer atrapalhar quem está fazendo. É desse jeito. Crente sem a presença. Porque quem tem a presença, quem recebe o Espírito Santo de Deus, tem mudança na sua vida. E eu não estou falando de veste, eu estou falando é por dentro. É atitude. É disposição. Quem tem a presença tem mudança. Tem vontade de falar com Deus. Quem tem a presença, que é o Senhor mais perto. Meus irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu via os crentes lá pulando, uma igrejinha bem pequenininha, cheia do poder de Deus. Parece que antigamente as igrejas eram mais cheias do poder. Parece que antigamente, né? Agora os crentes querem ficar tudo ajeitadinho, né? Tudo bonitinho, não quer suar. O crente pentecostal, ele chega todo arrumadinho, mas sai todo escabelado, né? Dá lugar para Deus. Onde tem verdadeiro adorador, o Senhor desce na casa, meu irmão. Aonde tem verdadeiro adorador, Jesus se faz presente. Jesus manifesta a glória dele, ei. Sabe por que nós não recebemos? Porque nós vemos para a igreja pensando, meu Deus, será que o Senhor vai falar comigo sobre a minha casa? Será que Deus vai falar comigo sobre o meu marido? Será que Deus vai falar comigo sobre a minha filha? Será que Deus vai falar comigo sobre aquilo que Ele prometeu ao meu carro? Sobre isso, sobre a porta aberta, sobre o meu dinheiro, sobre aquela causa na justiça, é isso. Nós não vemos pensando, Senhor, eu quero a tua presença. Aí como eu ia falando, quando eu aceitei Jesus, eu vi os crentes lá pulando na presença de Deus. Eu falava, eu quero sentir esse negócio. Eu nunca fui rir dos outros. Igual tem gente que fica rindo quando vê um crente, né? É igual Mical, o espírito de Mical. É como diz o louvor, se tem Mical aqui, não vai nos intimidar. Porque quem é pentecostal, glorifica e dá lugar. Deus está procurando crente doido pela presença dele. Sabe por que eles estavam ali? Eles estavam sentados, adorando, Senhor. Senhor, manda a tua presença, a tua promessa do Espírito Santo, que o Senhor disse que ia mandar sobre a nossa vida. Derrama teu poder, que o Senhor disse que nós tínhamos que ficar aqui, até que do alto nós sejamos revestidos de poder. Então manda esse poder, nós queremos sentir esse poder. Oh! É poder, crente tem que almejar pelo poder, aleluia. Crente sem poder, o diabo brinca com ele o tempo todo. Chegar alguém cair endemoniado, ele sai correndo. Porque não tem poder. Para expulsar demônio tem que ter poder de Deus na sua vida. Tem que ser revestido de poder. Porque senão o diabo te envergonha. E vai dizer, quem é tu? Aleluia. Mas quando um homem e uma mulher de Deus, ela tem que ser ele, ou ela tem que ser reconhecido no céu e também no inferno. Oremanto e decalabai. Uma certa vez 2 homens foram expulsar demônio e disse, eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. Só que ele não seguia Jesus, ele não serviu Jesus. E o demônio pegou eles de taco, eles saíram correndo, arrancou até a roupa deles. E sabe o que eles falaram? O demônio falou para eles, falou assim, Jesus eu sei quem que é, o Filho de Deus. Paulo também esse eu conheço, mas vocês quem são? Ei, Jesus. Crente tem que ser cheio do poder, conhecido. Porque até o diabo tem que olhar e dizer, aí lá vai, 2 homens de Deus. Não é verdade? Aquele espírito de engano que estava na vida daquela mulher, de adivinhação, ele falava, aí vai 2 homens de Deus. Aí vai 2 homens de Deus. Nós estamos chamados para ser diferente.
Nós somos chamados para ser diferenciados. Esse negócio de ser crente boca aberta, meu irmão, não dá certo, não. Aleluias. Nós fomos chamados para ser cheio de poder, de autoridade. Ai, irmão, eu não posso te ajudar, não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui uma palavra poderosa para a tua vida. Algo que vai te levar para o céu. É assim que nós temos que falar. Porque muitas das vezes nós não temos, né, como diz Pedro e João, não temos prata nem ouro. Mas nós temos algo da parte do Senhor. Nós temos Jesus na nossa vida, o poder do Senhor na nossa vida. E quando eu fui para aquela igrejinha ali, eu disse, eu quero receber. Eu fiz um propósito, batismo com o Espírito Santo, jejuando. Não sabia nem jejuar, né? Mas já me ensinaram e eu fui aprendendo. O pastor Alex e a pastor Nelly, eles chegaram do Pará e começaram a me ensinar ali, né? Eu creio que Deus mandou eles para cuidar de mim. Então assim, Deus tinha algo, quando Deus tem algo na nossa vida, meu irmão, não tem para onde nós correr, não. Eu sei que todos nós pensamos em parar, porque a luta é grande. Às vezes nós pensamos, eu nunca pensei tipo assim, eu vou voltar porque eu bebia, né? Eu ia para a festa, eu fazia tudo. Eu nunca pensei de largar Jesus, mas eu pensei de ficar estacionada, quietinha, sem louvar. Quantas vezes eu já fui criticada, quantas vezes já me mandaram parar, quantas vezes eu passei uma situação na minha vida, porque quando aceitei Jesus, eu só estava junto com meu esposo, né? Mas assim, eu respeitava ele, muito tempo junto com ele. Então quando o Senhor me chamou primeiro, e meu marido ficou, então nós não éramos, né, casados, então tinha gente que falava que eu não podia louvar, e muitas das vezes, meus irmãos, teve um dia que eu me derramei ali, eu até falei que eu não ia mais para a igreja, mas assim, eu fui orando para o Senhor fazer a obra na minha vida, porque eu queria fazer a obra dele. Então muitas das vezes eu penso em parar, eu me lembro disso. Quando eu penso em parar, eu me lembro que eu falei para o Senhor, Senhor, muda a minha vida. Faz esse milagre para a honra e agora do nome do Senhor. Quando nós pedimos algo, que é para glorificar o nome de Deus. Você lembra de Ana? Ela pediu Samuel, Senhor, eu quero um varão. E eu vou entregar ele para o Senhor. Quando é para glorificar o nome do Senhor, você vê o operar de Deus, ó, tão rapidamente. Deus fez um reboliço da minha vida e preparou esse casamento, sabe? Tirou dinheiro, da onde eu nem sabia que vinha. Deus usou irmão para abençoar. Meus irmãos, eu não queria nem saber do negócio de vestido de novo. Eu só queria casar, né, para fazer a obra do Senhor, porque eu era muito apontada por causa disso. Então eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor faça para mim fazer a tua obra. Então quando eu penso em parar, eu me lembro do que o Senhor já fez na minha vida. Em 4 dias que eu estava fazendo o propósito, batido do Espírito Santo, eu recebi a presença de Deus.